Bom dia, meus alunos e aqueles que seguem o nosso canal. Vamos fazer hoje uma videoaula para que nós discutamos, para que nós falemos um pouco sobre a ascensão do nazismo na Alemanha. Nós já vimos em uma aula recente, passada, a ascensão do fascismo como um todo. A gente vai ver hoje, mais especificamente, a ascensão do fascismo alemão, que a gente vai chamar de nazismo. Então, nós sabemos, né, historicamente, que Adolf Hitler visitou a Itália, ele viu, experimentou com seus sentidos as marchas, né, das tropas italianas. Isso serviu de modelo, serviu de inspiração para o próprio Adolf Hitler levar esse modelo, né, de fascismo para a Alemanha. Então, comecemos aqui. Temos aqui uma tela de PowerPoint que mostra apenas algumas ilustrações para mexer com nossos sentidos de como trabalhou, de como funcionou o nazismo alemão. Nós temos aqui um evento militarista, militarizado, que era frequentemente produzido, né, reproduzido, difundido pelo nazismo, mostrando, tentando mostrar à sociedade a magnanimidade, né, do nazismo, o seu poder, né, a sua força. E isso, claro, que servia para impressionar as massas. E aí a gente vê aqui, né, insígnias nazistas, e o senhor Adolf Hitler com os seus séquito de militares, generais, claro que é uma política bastante militarizada, marchando, se mostrando para a multidão. Isso tendia a impressionar. Hitler criou, obviamente, durante seu governo na Alemanha, a juventude hitlerista, que era uma maneira de agregar, juntar os jovens nesse seu modelo de nazismo, né, no seu modelo de fascismo, no seu nazismo. E abaixo a gente vê aqui um indivíduo, um cidadão, né, alemão, carregando nos ombros o judeu e o negro, com uma inscrição em alemão que procura mostrar como a raça ariana, como se entendiam os alemães, descendentes de Arion, eram superiores, mas eram explorados pelo judeu usurário e pelo negro inferior, né? Essas raças, nesse entendimento do nazismo alemão, deveriam ser suprimidas, tá bom? Excluídas, extirpadas do mundo, do planeta. Então, comecemos agora com nossos textos de slide, né? Bom, após o fim da Primeira Guerra Mundial, nós sabemos que acaba em 1918, a Alemanha foi derrotada, o território alemão foi ocupado, foi invadido e foi imposto à Alemanha o Tratado de Versalhes, 1919. O tratado foi, de fato, extremamente cruel com a Alemanha e imputava aos alemães a culpa pela guerra em si. Claro que, na Primeira Guerra Mundial, todos foram culpados. Numa grande guerra, o culpado não é simplesmente este ou aquele, mas o Tratado de Versalhes, imposto pelos países da Entente, e aí, sobretudo, França, Inglaterra e Estados Unidos, um pouco menos naquele momento, né? Mas pelos países vencedores da guerra, a Alemanha foi entendida naquele momento como a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. E, em função disso, foram imputadas pesadíssimas penas à Alemanha. A Alemanha teve que indenizar pesadamente os países vencedores da guerra. Reparação econômica. A Alemanha perdeu territórios ao fim da Primeira Guerra Mundial. Chegou a ter que dar parte do seu gado para os países vencedores. E isso vai criar um sentimento, né, de ódio, de vingança, que vai ser explorado por homens como Hitler para a ascensão do seu nazifascismo, né? Um ressentimento. O ressentimento é algo muito ruim em meio dos seres humanos. Bom, vai ser imposto à Alemanha o que entrou para a história como o nome de República de Weimar. Tá? É uma república criada, parlamentarista, criada na Alemanha por imposição dos países vencedores, e isso não vai ser bem absorvido, não vai ser bem digerido por boa parte dos alemães, evidentemente. Bom,
Nos anos 20, a gente vai ter uma tentativa de uma retomada da economia alemã. A gente já viu isso em outras aulas, inclusive do nosso canal. A guerra acaba em 1918, o Tratado de Versalhes se impõe em 1919, é de fato uma vingança. Ele acontece em Versalhes, na França, e a Alemanha é pesadamente punida, como vimos aqui. Bom, os alemães vão tentar também se recuperar, mas há uma inflação muito grande, a carestia é muito grande. O Tratado de Versalhes impôs que a Alemanha não poderia ter exércitos superiores ao número estipulado pelos vencedores, não poderia se rearmar e etc. Bom, o que acontece é que a Alemanha, assim como outros países, França, Inglaterra, né, a Áustria, Bélgica e etc., eles vão tentando se recuperar daquilo que lhes foi afetado pela guerra. Por volta de 1925, alguns países europeus já vinham se recuperando relativamente bem. A Alemanha não conseguiu lograr, de fato, o mesmo sucesso, até porque ela foi pesadamente punida pelos vencedores, como nós vimos aqui, que imputavam à Alemanha a culpa pela guerra. O que acontece é que isso faz com que, na mesma Alemanha, vá desenvolvendo um sentimento, né, a força dos partidos de esquerda, do socialismo de fato. Ora, não podemos nos esquecer, de maneira nenhuma, que na União Soviética, na antiga Rússia, que aí, nos anos 1925, já vai ser chamada de União Soviética, houve o sucesso da Revolução Socialista. Evidentemente que aquele modelo da União Soviética vai servir de exemplo para boa parte da classe operária, que vislumbra no socialismo uma saída para a crise profunda que vivia a Alemanha naquele momento capitalista. Nesses anos, dos anos 1925, a Alemanha, por pouco, não vira também um país socialista. E isso vai ser usado pela extrema-direita como um argumento para sufocar, para suprimir, tá? Para asfixiar o socialismo nascente na Alemanha. Cabe lembrar aqui a figura de Rosa Luxemburgo, uma mulher ativista, engajada, que participou das conferências, das reuniões, das internacionais socialistas, e era uma grande líder do socialismo na Alemanha, que competia em condições, né, de buscar essa massa, a população, sobretudo aqui no caso, os operários alemães, contra, nesse momento, o nazismo. Então, era um movimento de esquerda, né, do socialismo verdadeiro alemão, com a figura de Rosa Luxemburgo e outros líderes. Chama atenção a Rosa Luxemburgo porque é uma mulher que tem força, que tem voz no partido, questionadora dentro do próprio partido socialista, de fato, alemão. Bem, tentando conter a expansão do socialismo, a extrema-direita vai tentando também ganhar força junto aos trabalhadores, junto aos operários alemães. E aí, a figura de Adolf Hitler, que cabe lembrar aqui, ele era de naturalidade austríaca, ele é um austríaco, que lutou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido na guerra, recebeu a Cruz de Ferro, que é uma condecoração para aqueles que seriam, aspas, né, heróis de guerra na Primeira Guerra Mundial. Ele recebeu a Cruz de Ferro, que não foi da primeira categoria, mas recebeu a Cruz de Ferro. Ele acaba se mudando para a Alemanha, ele vai para o sul da Alemanha, vai viver em Munique, ele vai sofrer o desemprego. Eu falei aqui antes que o exército alemão foi, em grande parte, desmobilizado. A inflação era altíssima na Alemanha, e é claro que os operários eles viam dois pontos de saída. A adesão ao socialismo de Rosa Luxemburgo e dos seus pares, inspirados no modelo da União Soviética, numa proposta de uma revolução operária socialista, de fato, e, por outro lado,
a uma polarização política, se vislumbrava uma saída pela extrema-direita, pelo fascismo, pela supressão das lutas de classes, encabeçada pelo partido nazista, partido antidemocrático, tá legal? Que vai buscar um caminho de solução para a crise que a Alemanha enfrentava. Seguimos aqui, então, um pouco mais. Temos aqui a figura do Marechal Hindenburg, que foi o segundo presidente da República de Weimar, que era uma república parlamentarista, e já nesse momento, a figura de Adolf Hitler vai ganhando espaço e força naquela sociedade e já coloca como ponto de busca, né, de encontrar o inimigo. O fascismo tem que buscar o inimigo, e o inimigo que ele vai aqui aclamar como declarado vai ser o judeu. Nós sabemos que Hitler chegou a pedir empréstimos, pediu dinheiro aos judeus, muitos, né, banqueiros na Alemanha, que lhe negaram empréstimos e apoio econômico, e isso vai ser não o único, mas vai ser um dos motivos para que o Hitler busque a sua caça aos judeus. Judeus, negros, homossexuais, deficientes físicos, mestiços, tá bom? Todas essas pessoas eram tidas pelo nazismo, pelo nazifascismo, como seres inferiores e que deveriam ser extirpados da sociedade. No modelo de ideologia que o Hitler propõe à sociedade, ele faria um bem à humanidade, extirpando do mundo esses grupos minoritários no seu entendimento. Vamos lá. Hitler, já vimos aqui, nasceu em Braunau, na Áustria, ele é austríaco, mas os austríacos são profundamente influenciados pela cultura alemã, é a língua predominante na Áustria, inclusive. Ele serviu, né, no exército alemão, ele tentou se envolver com as artes, ele tinha um encantamento com a produção das artes, mas ele foi recusado na escola, né, na Academia de Belas Artes da Áustria. Não conseguiu atingir o seu objetivo como artista. E ele vai ser um grande crítico depois dos artistas, tá bom? Talvez a gente possa fazer uma avaliação, um estudo, uma análise freudiana, né, dessa bronca, né, dessa mágoa que o Hitler tem para com os artistas. Claro, especificamente aqueles que não produziam uma arte que fosse ao encontro, que se juntasse ao que eram os seus interesses. No final da guerra, a gente viu, né, Hitler vai para Munique, para o sul da Alemanha, e se filia ao Partido dos Trabalhadores Alemães, que depois vai ser rebatizado em 1920 como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Cuidado, atenção com os nomes. Os nomes, por vezes, falseiam, né, o que são as suas próprias substâncias, o que eles querem dizer de fato. Embora tenha um nome de Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista não é socialista, ele é fascista, ele é extrema-direita. Embora, né, podemos seguir aqui, Hitler use bastante a cor vermelha nas suas insígnias, o nazismo fez bastante isso, ele não é socialista. Ele se apropria dessas cores, né? O vermelho chama atenção, a psicologia nos mostra isso. O Hitler não é um boçal, não é um ignorante, ele tem assessores que trabalham, que discutem isso, que procuram usar essas simbologias. Né? A própria cruz da suástica tem a ver com elementos da cultura oriental, tem a ver com religiosidade. Ele procura também usar esses elementos para agregar força à sua ideologia e para combater outros tipos de ideologia, né? De ideologias não fascistas. Sigamos. Em 1923, ele tentou dar um golpe no sul da Alemanha, que é o golpe chamado Putsch de Munique. Ele tentou chegar ao poder, mas não conseguiu. Foi preso pelas forças republicanas da República de Weimar. Deveria ficar preso por 4 anos, mas ficou apenas 1 ano. A pena foi comutada, foi diminuída, e ele ficou apenas 1 ano preso. Enquanto ficou na cadeia, ele começou a escrever o seu livro, que é o livro da obra da vida dele, né, que é o Mein Kampf,
que é a minha luta. E nesse livro ele vai expor à sociedade alemã, ele vai expor ao mundo o seu abraço, né? A sua aproximação ao fascismo. E aí ele vai colocar ali, expor o seu ódio aos judeus, aos negros, né? E às minorias que ele entendia que deveriam ser extirpadas. Evidentemente, esse sentimento de ódio, esse ressentimento de Hitler não vem do nada. Esse pensamento já era comum, né, na Alemanha e no mundo, tá? No mundo antigo, na Idade Média e também no mundo moderno e no mundo contemporâneo. Tá? Judeus, muitas vezes, acabavam se convertendo ao cristianismo não porque acreditassem de fato no cristianismo, tá? Mas porque ele entendia que era uma maneira dele ter aceitação social. Tá bom? E o judeu até poderia fazer isso. Agora, como um negro ia fazer para mudar de fato a cor da sua pele? Não tem como esconder o seu fenótipo, né, negro, pardo, o que quer que seja. E aí eles também eram perseguidos na Alemanha nazista. E sugiro que vocês assistam, para trabalhar essa questão do nazismo e do fascismo, o filme A Vida é Bela, que é um filme italiano que ganhou o Oscar, competindo inclusive com um filme brasileiro, Central do Brasil, e nesse filme A Vida é Bela fica também claro ali o antissemitismo, o ódio, né? A xenofobia aos judeus. E, no caso italiano, o filme mostra o caso italiano. No caso alemão, a coisa era ainda mais profunda. Havia o antissemitismo na Itália, claro, mas na Alemanha isso era ainda muito mais superdimensionado. Uma outra sugestão de um bom filme é o filme O Pianista, do diretor, do cineasta sensacional franco-polonês Roman Polanski. Ganhou 3 prêmios Oscar. Tá? É um filmaço que também mostra a perseguição aos judeus na Alemanha nazista no início da Segunda Guerra Mundial e ao longo da Segunda Guerra Mundial. Em 1925, Hindenburg foi eleito, né, presidente da Alemanha. E ele começa a governar, mas não consegue estabilizar a economia e a política. Ora, se a economia e a política caminham muito mal, a própria população vai exigir mudanças. E como a indústria caminhava abalada, eram altíssimos os níveis de desemprego, inflação altíssima. Olha o Brasil aí de 2020, a inflação graceja entre nós. Quem faz o mercado, quem vai às compras, vai vendo como há uma carestia, né, não só na alimentação, mas em outros itens da vida do brasileiro de agora. Seguindo, os nazistas aproveitaram essa situação de crise do país, uma crise substancial, e conseguiram eleger-se como maioria no parlamento. Então, vejamos, o nazismo chegou ao poder na Alemanha usando as instituições democráticas, sim, e também usando a força. Uma vez no poder, é claro, isso é história, e todos nós sabemos, eles vão começar a perseguir, né? Fechando o comércio dos judeus, proibindo que os judeus fizessem atividades financeiras na Alemanha, perseguindo os judeus aqui ou acolá. Depois vai criar leis, né, já no início da Segunda Guerra Mundial, proibindo os judeus de andarem nas calçadas. Era a lei que o judeu andasse na sarjeta. O judeu deveria usar a estrela de Davi, a estrela de 6 pontas. 6 é o número perfeito na cultura judaica, para que ele pudesse ser identificado nas ruas alemãs que ele era, de fato, um judeu. Então, há segregações, né? Um alemão não poderia ter um relacionamento com os judeus. E aí você vai excluindo os judeus da própria sociedade. Não só os judeus, também os judeus. Sigamos aqui. Essa situação tumultuada vai servindo para que o Hitler vá ascendendo ao poder. Obviamente que toda ideologia tem o seu modelo de comportamento e aquilo que ele espera da sociedade como um todo. E a doutrina nazifascista buscava, como o nome diz, doutrinar, preparar as pessoas, adestrar os seres humanos para que eles se enquadrassem nesse modelo
desse conjunto de ideias que se esperava do povo alemão no nazismo. E aí vejamos aqui. A ideia da tópicos, né? Primeiro, a ideia da superioridade da raça ariana. Os alemães são um povo que descendem de Arion, um herói mitológico, né, dos germânicos, e, portanto, eles são superiores e teriam o direito legal, institucional, de dominar as raças inferiores. Judeus, negros, mestiços, eslavos. A palavra eslavo deu, em latim, a palavra escravo. Então, já se vê aí uma conotação de uma inferioridade desses povos eslavos, desses povos aí do leste europeu, que vai incluir, por exemplo, os russos, os gregos. Então, nessa visão, seriam povos inferiores na visão dos alemães. Cabe lembrar aqui, para os nossos seguidores do canal, nossos alunos, que nos Estados Unidos, nos anos 1860, um médico chamado Morton, ele vai criar a ideia do racismo, e ele divide os seres humanos em 5 grupos. E o primeiro grupo, né, os superiores, seriam os caucasoides brancos europeus e os norte-americanos. Aí vai colocar um segundo grupo, um terceiro, um quarto, um quinto, que vai entrando aqui os amarelos asiáticos. E, por último, né, o quinto grupo, a quinta raça. Hoje não falamos mais em raça. Por favor, não cabe esse termo. Eu estou tentando aqui ser fiel ao conteúdo da nossa aula de hoje. Mas, porque raça dá a ideia de classificação, de superioridade e inferioridade. E a quinta raça seriam os negros. Esses seriam os piores. E Morton, lá no século XIX, foi premiado. Dizia-se que ele colocou os negros no seu devido lugar. Isso era uma ideia do século XIX que vai expandir essas ideias e difundi-las, né, pelo mundo, a ideia do racismo. E que alguns estados, inclusive o Brasil chegou a fazer isso, criaram uma ideia de uma eugenia, eu verdadeiro, né, do grego, gen, uma raça, né, genética superior. Então, alemães deveriam se relacionar com alemães brancos, caucasoides, de preferência loiros e de olhos claros. Seguindo. O antissemitismo, antissemita, nós sabemos, né? Quem estudou um pouquinho na igreja, quem fez catequese na igreja católica ou na igreja protestante, deve ter aprendido isso em suas aulas de catequese. Eu trabalho isso, por exemplo. Né? Sem é um dos filhos de Noé. E aí, os descendentes de Sem, vai chegar até a gente a ideia do semita. Semita porque descende de Sem, um dos filhos de Noé. E aí, esses povos semitas, os judeus, seriam um povo inferior, que deveriam ser explorados, trabalhar, né, os campos de concentração nazistas. Nós sabemos disso, os judeus, quando selecionados para o trabalho e não para a execução sumária, eles deveriam trabalhar enquanto tivessem energia. Eles serviam como coisas, não eram vistos como seres humanos, mas como coisas para o trabalho. E os 2 filmes que eu citei aqui para vocês mostram isso, né? A exploração do trabalho dos judeus em campos de concentração. De novo, repito, não só dos judeus, mas também dos judeus. Bom, o total fortalecimento do Estado alemão. Os interesses individuais deveriam ser suprimidos. Aqui, o Estado nazista ele vai querer acabar com a luta de classes, que é uma ideia do socialismo. Não deve ter, no fascismo, no nazismo, luta de classes. O governo ele vai conduzir o povo, ele tutela o povo, ele vai trabalhar, pelo menos supostamente, para o bem do povo, mas é o governo quem vai controlar o povo. Como a gente viu na aula anterior, né, do Duce, do Mussolini. E aqui, no caso da Alemanha, é o Führer. Aqui também é um culto à personalidade do líder. Isso também vale. Nós sabemos que, no caso da União Soviética, o senhor Joseph Stalin também fazia a ideia do culto à personalidade do líder. E isso é um ponto em comum entre o modelo de socialismo implantado por Stalin, não era esse o ideal de Marx, não era esse o ideal de Lenin e tampouco de Trotsky, mas Stalin
abraça esse modelo de culto à personalidade do líder. Seguindo aqui. E claro que nos estados fascistas isso era absolutamente recorrente, né? Piłsudski na Polônia, Stalin, né? Mas aí numa extrema esquerda, né? Na União Soviética, a gente vai ter isso também na Itália de Mussolini, na Espanha de Francisco Franco e em Portugal de Salazar, só para a gente poder citar aqui. E Piłsudski também, por exemplo, na Polônia. Sigamos. A ideia do expansionismo, de que o Estado deve ter o seu espaço vital, isso cai muito em concursos públicos. O espaço vital é o quê? Ele deve se expandir. A Alemanha se sentia prejudicada, inclusive, pela política imperialista do século XIX. A Alemanha se unificou tardiamente e não tinha colônias pelo mundo, tal como tinha a França e a Inglaterra, por exemplo, ou mesmo os Estados Unidos. Então, era necessário para o Estado alemão conquistar um espaço vital, conquistar colônias. E, para tanto, era necessário ter um exército forte, um Estado militarista. E a Alemanha vai promover isso, rearmando seus exércitos, desobedecendo, inclusive, aquilo que foi estabelecido no Tratado de Versalhes, como vimos aqui, em 1919. Quanto à educação, a educação também deverá ser controlada, capitaneada pelo Estado. É a necessidade, nessa visão, nessa ideologia, nessa doutrina nazista, de uma escola militarizada, uma escola controlada por militares. Os professores devem ser obedientes ao Estado. Os professores alemães deveriam, inclusive, se filiar ao partido nazista. Aqueles que não eram vistos com suspeita, como potenciais traidores do Estado. Então, aqui a gente pode lembrar, por exemplo, um grande filósofo alemão, Martin Heidegger. Tá? Heidegger, ele acabou tendo que contribuir com o Estado nazista. E ele, depois do fim da Alemanha nazista, foi questionado. Por que você questionava? Por que você contribuía com o Estado nazista? E ele respondeu: a pressão era muito grande. E eu era questionado. Se eu não contribuísse, eu era colocado, né, para mim. E por que você não quer contribuir? Você é contra o Estado? Então havia uma pressão da própria polícia política. Apenas para ilustração, e para a gente recordar aqui a memória, sobretudo aqueles que gostam de esporte, né? Nós tivemos, em 1936, as Olimpíadas de Berlim, na Alemanha. Berlim, capital alemã. E nela, Hitler estava presente. Na corrida dos 100 metros, o atleta norte-americano negro, Jesse Owens, foi o vencedor da corrida dos 100 metros rasos. Ele venceu o alemão. Hitler estava na tribuna do Estádio Olímpico, né, de Berlim. E quando ele viu um negro, um homem negro, tá, americano, vencer a prova, ele não quis cumprimentar o atleta negro. Foi embora, tá bom? Porque aquilo ali ia de encontro, se chocava a sua ideologia nazi-fascista. Como um atleta negro supera, numa corrida, um atleta branco alemão, treinado, né, pela juventude hitlerista. Isso era inconcebível na cabeça, né, deletéria de homens como Hitler. E aí ele prefere ir embora do estádio sem cumprimentar o vencedor da prova, numa atitude absolutamente antidesportiva e anticidadã também. Por que não? Bem, a implantação da doutrina vai se dar, como nós vimos, com o uso da violência, com o uso também da propaganda. Cabe aqui lembrar a figura de Joseph Goebbels, que era o grande chefe, o grande intelectual, ele que ajudava Hitler, por exemplo, a fazer os seus discursos, os seus momentos em que ele gritava, em que ele bradava, para poder conquistar as multidões. Era tudo pensado, planejado por homens como Goebbels. Homens não muito escrupulosos, tá? Essa frase é dele. Uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. De tanto você insistir
com mentiras e mentiras e mentiras, poderíamos pensar aqui hoje as fake news, por que não, né? Você acaba criando uma ideia de um discurso que vai ser assimilado pelas massas como uma verdade. Nesse momento da história da Alemanha, como professor de filosofia, não posso me furtar disso. Havia na Alemanha uma escola de filósofos de esquerda, intelectuais, a escola de Frankfurt. Então, filósofos como Adorno, filósofos depois, né, como Horkheimer, depois Herbert Marcuse, esses autores, sobretudo os da primeira geração da escola de Frankfurt, não puderam mais produzir a sua filosofia na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. A universidade foi fechada. Filosofia era uma matéria, obviamente, indigna para o nazifascismo. E esses professores fugiram da Alemanha, tá? Foram para a França, para a Inglaterra, aí depois migraram para os Estados Unidos, onde eles pensavam poder fazer uma filosofia com mais autonomia. Quem foi para a França teve problemas mais sérios, porque nós sabemos que na Segunda Guerra Mundial a França foi ocupada pelas tropas nazistas. E aí o desfecho não foi dos melhores para esses pensadores. E aí o Hitler vai acabar se tornando, com a morte de Hindenburg, em agosto de 1934, como o chanceler, né? Ele também vai ser chanceler, o que já era, tinha um cargo como primeiro-ministro, e agora também vai ser o presidente da Alemanha. Agora, tudo será, de fato, instrumentalizado para o sucesso do partido nazista alemão. A Gestapo era a polícia política alemã que invadia as casas. Não existia na Alemanha do Hitler, por exemplo, o direito de habeas corpus, que é o direito de um indivíduo responder em liberdade por um crime ao qual ele é acusado, enquanto não há um julgamento de fato que condene aquele indivíduo. A própria polícia política alemã, a Gestapo, dava o veredito e prendia ou não aqueles que eram tidos como pessoas não gratas para o nazismo, para o fascismo. Bom, nosso último slide mostra que o governo do Hitler vai manter rígido controle sobre a sociedade alemã. Os jovens, eles deveriam fazer parte da juventude hitlerista. Tá? Os professores deveriam fazer parte da Liga Nazista dos Docentes e prestar juramento de fidelidade ao Führer, tá bom? Hoje nós, professores, brigamos muito e discutimos isso. O professor deve ter autonomia, tá? Quem estudou filosofia, quem estudou história, são os professores. O professor de matemática, ele é o catedrático na sua disciplina. Então, não deve chegar alguém e dizer para o professor como ele deve conduzir a sua aula, que ele não pode, por exemplo, abrir a sua boca e falar de política. Claro que ele deve ter um respeito, né? Porém, ele não pode ser cerceado e perder a sua liberdade. Ele é o dono da cátedra. Foi ele quem estudou, foi ele quem se preparou para lecionar. Obviamente que um professor não deve, não pode, de maneira nenhuma, é uma questão de ética, é uma questão de moral. Nós temos videoaulas que discutem isso em nosso canal também, de respeitar o aluno, de respeitar a figura, o ser humano, atacar a pessoa do outro, isso é uma falácia. Nós temos no canal videoaulas que falam sobre falácias, discutindo filosofia, porém, o professor deve ter autonomia nas suas aulas. Muito bom, meus amados. Fechamos aqui a nossa aula de hoje. É importante que nós conheçamos bem o que foi o nazismo, o que foi o fascismo e os problemas que eles trouxeram para os seres humanos, tá bom? Nenhuma ditadura, seja ela qual for, tá? Sendo ela radical, ela é válida, tá? Numa sociedade mais humana, cidadã e democrática, porque ela se impõe e se impõe pela força. Ela suprime aquilo que ela entende ser diferente. Ela não tem rivais, ela tem inimigos. E isso é totalmente anticidadão e eu diria também anticristão. Então, que nós entendamos esse passado, esse presente que por vezes bate nossa porta, né? Ele está presente no meio de nós também hoje. Nós temos aí neonazistas, né? Isso é uma ameaça à integridade e, como diria o filósofo alemão Immanuel Kant, é uma ameaça à dignidade do ser humano. E o Kant vai dizer que o primeiro valor do ser humano é a dignidade.
Portanto, devemos defender a dignidade dos seres humanos. Meus amados, essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Colocarei algumas atividades, exercícios para que vocês façam e nós nos encontramos na nossa próxima semana com a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos, paz e bem, que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.